E aí, moçada, beleza? Tudo legal? Paulo Cheng aqui novamente, e hoje eu quero falar sobre o decreto assinado por Bolsonaro ontem. Hoje é 9, mas só que ontem foi publicado, dia 8, o decreto que o Bolsonaro assinou, flexibilizando, dando mais liberdade e revolucionando, digamos assim, essa questão do desarmamento. Coisas muito importantes foram assinadas ontem, quebrando uma espinha dorsal de pautas globalistas, de pautas marxistas, e com certeza com a assinatura desse decreto aí, promessa de campanha, óbvio, com certeza ele comprou aí uma briga, comprou muitos inimigos, mas vamos lá. Como todos sabem, desde 2005 foi implementado aqui no Brasil o Estatuto de Desarmamento, né? Foi feito um plebiscito na época, porém 62%, mais ou menos 62,5, acho que foi mais ou menos o número de votantes que rejeitaram o desarmamento, né? Então 62%, um pouco mais do que isso, né? Rejeitaram a proposta do desarmamento e queriam continuar a ter o direito de ter a sua arma, de portar a sua arma, de ter a sua posse em casa. Contudo, o governo Lula, né, desrespeitou isso, né, e implementou, né, o processo de desarmamento, né, o qual foi um desastre, como todos sabem. Né, de lá para cá, eu acho que a violência recrudesceu. Hoje somos uma das nações mais violentas do mundo, que se mata anualmente na casa entre 60 e 70 mil mortos, né? Assassinatos por ano. É um número muito alto, que sobrepuja aí o número de inúmeras guerras até no Oriente Médio. Então nós somos uma nação muito, mas muito violenta mesmo. E culpa disso, né, não somente a cultura brasileira, mas culpa disso em função do desarmamento que foi feito lá nos idos de 2005, que na visão daquelas pessoas que estavam por trás, né, um conglomerado aí de poderosos, né, globalistas, que financiaram por trás dos bastidores esse desarmamento, né, e veio desarmar o cidadão de bem. Contudo, a bandidagem aí é que se armou mais ainda e partiu para a ofensiva, né, e nós, cidadãos de bem, desarmados, viramos gado, refém nas mãos da bandidagem. Então o resultado não poderia ser outro diferente. Um saldo aí de praticamente 70 mil mortes anual, um número absurdo, absurdo mesmo, mas que graças a Deus a tendência é cair. Se eu não me engano, os números recentes agora, houve uma baixa, uma diminuição, acho mais ou menos na faixa de uns 30% no número de assassinatos logo no início do ano. Efeito Bolsonaro, com certeza já está surtindo efeito. E com a assinatura desse decreto e a divulgação, no caso ontem, né, hoje eu estou gravando aqui esse vídeo no dia 9, quinta-feira, mas ontem, quarta-feira, foi anunciado, aí, foi publicado. Então trouxe melhoras, trouxe avanços muito significativos. E como todos sabem, o desarmamento é uma das pautas prediletas de muitos globalistas, né? A gente sabe que existe uma indústria armamentista que ela é muito forte, né? Um lobby armamentista muito forte, que ganha muito dinheiro mundo afora, né? Com a venda de armas e monopólios de empresas como a Taurus aqui no Brasil. Contudo, há uma outra ala, né? Que, diga-se passagem, também é igualmente forte, que justamente aqueles metacapitalistas, né, e que trabalham ao lado ali de pessoas como George Soros, né, que todos conhecem. O George Soros é um dos especuladores, financiadores, né, de pautas globalistas e progressistas mundo afora. E o desarmamento faz parte da agenda global dessas pessoas, desses metacapitalistas e de pessoas como George Soros. Então é um embate muito forte ali, essa indústria armamentista e essa ala, né, progressista e globalista, né? E essa ala globalista, com certeza, né, enfiou
os seus tentáculos aqui no Brasil e conseguiu, né, por debaixo dos panos, injetando ali dinheiro, fazer com que o governo, na época de Lula, lógico, né, a serviço também dessas pautas socialistas globais, implementassem aqui no Brasil o desarmamento, que, como todos sabem, foi um fracasso retumbante. E só quem se deu mal foi nós, a população de bem, que estamos aqui na base da pirâmide aí. E o Bolsonaro, com essa medida, né, ele com certeza quebrou uma das espinhas dorsais, um dos sustentáculos desse monopólio globalista aqui no Brasil. Foi um avanço tremendo, tremendo mesmo, né? Lá atrás ele tinha assinado um outro decreto, né, flexibilizando a posse de arma, né, e já foi um avanço muito grande, mas só que algumas pessoas estavam esperando uma coisa mais profunda. Então ele veio com esse novo decreto selar, né, essa questão de uma flexibilização maior, quase que não sai, dessa questão de armas. Então ele abrangeu algumas coisas, alguns setores, né, que estavam aí ansiosos por uma definição, que foi a questão dos atiradores, dos moradores, né, dos proprietários rurais, enfim, né, que estavam aí na expectativa, né, só que não tinha abrangido naquele primeiro decreto. E nesse decreto de quarta-feira agora, né, ele foi mais específico. E eu separei aqui 5 pontos pelos quais esse novo decreto abrangeu, né, e de maneira satisfatória. Primeiramente foi a questão da permissão para o proprietário rural ter a sua arma. E não somente ter na sua casa, mas também usar em todo o seu perímetro. Ou seja, vamos supor que um fazendeiro tem ali inúmeros acres de terra, né? Então em qualquer canto ali da sua propriedade, dentro de sua propriedade, lógico, ele vai ter o direito, né, legal de usar aquela arma em legítima defesa ou no caso de uma invasão iminente, né? A exemplo daquele pessoal, daquela quadrilha bandida do MST, né? Então, foram invadir agora, então já sabem que vão levar chumbo, né? E o proprietário lá vai estar totalmente abalizado. Então essa quadrilha criminosa aí de bandidos, né, que foram cooptados pela esquerda, o MTST, né, que são especialistas em invadir propriedade alheia, então já estão sabendo aí que vão levar chumbo grosso, porque esses proprietários aí com certeza vão comprar armas e vão meter chumbo, porque vão proteger, lógico, a sua propriedade privada. Uma das coisas que o Bolsonaro deixou muito claro, que a propriedade privada ela é sagrada, coisa que as pautas marxistas, globalistas, né, sempre tentaram relativizar a questão da propriedade privada, né? Uma das 3 bases da sociedade, né, o marxismo, né, isso já vem lá de trás, dos escritos de Karl Marx, né, e virou uma pauta aí progressista, né, que foi a propriedade privada, né, e a tentativa, né, ininterrupta de expropriação. E uma coisa interessante que essa questão de expropriação de patrimônio e de propriedade privada consta na nossa Constituição de 1988, ou seja, essa Constituição nossa socialista que foi criada nessas bases, tem lá essa menção, né, de expropriação, uma coisa absurda, totalmente comunista, né? A questão também da segunda base que os marxistas tentam destruir, a questão da família e a questão do armamento, né? Eles tentam de todas as formas desarmar a população, para que com isso uma população desarmada, né, se implemente governos autoritários e a luta e a revolução do proletariado, como aconteceu em inúmeros países, na Rússia em 1917 e em outros lugares também. Pronto. Ponto 2, rapidão aqui para vocês, a questão da concorrência e da quebra do monopólio da Taurus, ou seja, para aqueles que acusavam o Bolsonaro de ser lobista, né, de estar em conluio ali com a Taurus, então quebraram a cara com
essa proposta aí, né, do Bolsonaro com esse decreto, porque isso mostrou claramente que o Bolsonaro não tem nada a ver, não recebe dinheiro de lobby de Taurus, né? Então a concorrência ela vai abrir, empresas estrangeiras vão adentrar aqui o Brasil, então a Taurus que se cuide, né? Porque ela vai, o monopólio já era, então ela trate de melhorar os seus equipamentos, as suas armas, né? E que muita empresa boa vai entrar aqui, né? Uma Glock ou outras empresas aí que são muito renomadas, né? Confiáveis, então com certeza o espaço aqui, o mercado brasileiro vai estar totalmente aberto. Então isso é bom, porque quanto mais competição, melhor a qualidade e os preços tendem a baratear. Terceiro ponto, a permissão para o CAC. O que é CAC? Colecionadores, atiradores e caçadores. Essa turma aí estava totalmente ansiosa, porque no primeiro decreto lá que o Bolsonaro assinou, essa parte aí foi deixada de lado, então esse pessoal ficou na expectativa aí. Uma coisa muito positiva, parabéns ao governo Bolsonaro, porque se lembrou desse pessoal aí, né? Os colecionadores, os atiradores e os caçadores. Esses vão poder ter o seu porte para que esses profissionais ou essas pessoas que se locomovem de casa até algum clube de tiro, né, para praticar, eles tenham o seu porte legalizado e ainda por cima eles poderão levar as suas armas municiadas. Excelente. Em quarto lugar tem aqui as praças das Forças Armadas, né, aqueles soldados que tiverem mais de 10 anos de serviço, né, eles vão ter o seu porte de arma legalizado. Uma coisa maravilhosa. E eu nunca entendi, é uma coisa muito estranha, como os militares que numa iminente guerra são eles que entram na linha de frente para defender a soberania nacional, né? Só poderiam usar armas em tempo de guerra, mas em tempos de paz não, andam por aí totalmente desarmados. Um absurdo, absurdo mesmo, né? E essa medida veio a abarcar esse pessoal, os militares, né? Tiverem mais de 10 anos, né, de serviço, então eles serão treinados, óbvio, e receberão seus portes de arma. Em quinto lugar e último, o direito à compra de mais de 50 cápsulas por ano, né? Até agora a nossa legislação antiga, né, previa uma limitação irrisória, absurda, de 50 cápsulas por ano. Então o número aumentou aí para 1000 cartuchos por ano. Maravilha! Eu me alegrei com essa nova resolução aí, né, essa nova portaria. Isso é prova de que Bolsonaro, né, cumpriu uma das suas promessas de governo, né? E uma coisa interessante é que em pouco mais de 100 dias, praticamente entre 85% e 90% das suas promessas de campanha, o Bolsonaro conseguiu concluir. Uma coisa inovadora, nunca antes visto em nossos governos. Então Bolsonaro com certeza está fazendo história. Parabéns a ele, parabéns ao pessoal, os atiradores, caçadores enfim, né, que foram abarcados aqui nesse CAC, aos militares que não tinham o direito legal de ter seus portes de armas, aos fazendeiros que graças a Deus vão poder comprar suas armas legalizadas, né, e poderem defender o seu patrimônio, a sua propriedade privada. Isso mostra que Bolsonaro está no caminho certo, graças a Deus. E com essa resolução, com esse decreto, mais uma vez eu reitero aqui, Bolsonaro quebrou uma das espinhas dorsais, né, que fazem parte da pauta globalista em todo o mundo, porque quando o governo socialista e comunista se instaura numa nação, um dos primeiros decretos é justamente desarmar a população, né, ao ponto de deixá-la ela totalmente inerte, né, que não tenha nenhum poder de revide, e com isso fica mais fácil dominar, né, entrar com algum tipo de governo despótico e autoritário, ou de alguma revolução do proletariado, e fica mais fácil dominar uma população desarmada, né? E graças a Deus Bolsonaro ele está quebrando isso, né? A gente vê lá na Venezuela agora, né, esse governo canalha daquele narcoditador comunista Maduro, né, que subjugou toda a sua população, né, que desarmada, né, está lá sofrendo horrores, passando fome, sendo torturada, sendo perseguida e morta.
né? Antes de acabar o vídeo, eu quero deixar aqui como dica de livro dois exemplares, dois livros maravilhosos que tem a ver com o que eu estou falando aqui. Deixa eu pegar aqui rapidão. É justamente esse aqui. Eu acho que eu já falei dele em alguns vídeos meus, mas é um livro tão bom que reiteradamente eu vou estar aqui indicando-o, que é do Beni Barbosa e do Flávio Quintela, Mentiram para mim sobre o desarmamento. Com esse livro aqui você vai descobrir que inúmeras falácias propagadas e divulgadas aí pela esquerda em relação ao desarmamento caem por terra. Um livro muito bom, excelente, fininho, gostoso de ler, com inúmeros dados. E eu super sugiro, super indico esse livro aqui para vocês, comprem, e a partir da leitura desse livro a mente de vocês vai abrir de uma forma absurda. Então aquela demonização exacerbada que a mídia esquerdista fez em cima do armamento durante muitos anos aqui no Brasil, com esse livro aqui, todas essas falácias caem por terra. Comprem e leiam. Um outro livro que eu quero deixar aqui para vocês é Hitler e o Desarmamento. Foi outra nação na época do nazismo que Hitler também pensou nisso. Antes de subjugar a Alemanha e os outros povos que estavam lá dentro, como os judeus e tudo mais, eles foram previamente desarmados para que não pudessem revidar. Então, como eu falei anteriormente, em todas as nações onde o comunismo e o socialismo ou algum tipo de governo despótico tem a intenção de subjugar, uma das primeiras medidas é justamente desarmar a população para que ela não tenha nenhum poder de revide, não possa revidar, não possa lutar. Então assim fica muito mais fácil subjugar qualquer sociedade, qualquer povo, quando ele não tem armas. Então leiam esse livro aqui, é do Stephen Halbrook. Muito bom esse livro, excelente, é outra dica de leitura que eu deixo para vocês. No mais, eu fico por aqui, um grande abraço a vocês e peço também que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam nesse meu canal Reflexões Chenguianas, deem um like aí e me ajudem aqui a fazer com que esse canal cresça mais e mais, ok? Fiquem com Deus e em breve estarei aqui com mais vídeos.